Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui na parte 2 do nosso podcast do assunto processo de adaptação em outro país. E agora chegou o momento de a gente falar dos perrengues, das coisas engraçadas. E eu separei algumas perguntas aqui. Vamos começar por talvez ser o perrengue. Eu não sei se é o perrengue para muita gente, mas pelo que eu ouço do processo de imigração para outros países, a parte de arrendar um imóvel, alugar um imóvel, que aqui em Portugal nós chamamos de arrendamento, é uma parte às vezes um pouco complicada, né? Então eu queria começar um pouquinho com o Pedro, falando um pouquinho como é que é na Bélgica. Ele teve a experiência aqui em Portugal também, está tendo na Bélgica. Diz aí, como é que é esse processo aí? É fácil? Os senhorios pedem X antecipação de aluguéis, segurança? O que é exigido aí nesse processo? Sim, bem, o meu processo de aluguel ele foi bem mais simples, porque a empresa que paga todo o meu arrendamento e toma conta de todo o processo, né, de todo o contrato. Meu contrato é no nome da empresa. Então, assim, basicamente eu tive que apontar o apartamento e falar assim, eu quero esse, e eles se viram para alugar. Tá? Qual que é a diferença aqui? Aqui você paga duas cauções, né, dois arrendamentos antecipados. Você é obrigado a ter um seguro aqui. Seguro E residencial? Oi? Seguro residencial cobrindo tudo dentro de casa? Sim, Ok. sim. E aí no começo, quando você entra, você recebe uma lista, né? Quando você aluga ele mobiliado, para saber o que que tem no apartamento, porque a hora que Uhum. você sair do apartamento, você tem que ou pagar de volta, né? Ou reestabelecer o que estava. O contrato aqui inicial é de um ano. Depois de um ano, se você não reclamar e quiser continuar, ele é renovado por 3 anos. Automaticamente por Depois 3 anos. 3 anos e depois por 9 anos. Né? Caramba. Se você tiver quebra de contrato, você paga 30% do que falta. Tá, mas aí que Essa é o tá que o lance. Por parte da exemplo, desculpa te interromper, que eu queria entender melhor essa parte aí. Ele renova, passou 12 meses, ele renova automaticamente. Só que dessa renovação automática já vai para 3 meses, 3 anos. 3 anos. E aí, durante esse período de 3 anos, se você quiser sair, é quebra de contrato porque você está saindo antes dos 3 anos, é isso? Sim. Não tem uma cláusula ali que permite a pessoa sair depois de um ano? Cara, depende, esse é um modelo normal de contrato. Aham. Lógico que se você está alugando direto com o proprietário, é mais simples. Né? As corretoras de imóveis aqui, elas tentam ao máximo te segurar. Uhum. Mas o que acontece muito é que dificilmente você aluga um apartamento por si só. Geralmente a empresa aluga para você, porque ela diminui o encargo fiscal no seu salário e ela incorpora isso como um benefício. Uhum. Né? Esse é o meu caso, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu moro num apartamento de um quarto, né? Pago de aluguel 1.200 euros, só que aí todas as charges, né, que a gente chama, energia, água, calefação, internet, está tudo incluso. E aí eu Uhum. pago por tudo isso mais 150 euros. Não é barato, mas está no caminho. A diferença é que, assim, a confiabilidade em quem está alugando é muito boa. Então você paga duas rendas antecipadas e acabou. Né? Como é que isso é feito? Você faz um depósito no banco, né, e coloca o nome do proprietário ou da empresa. Uhum. Ninguém pode sacar aquele dinheiro. O dinheiro fica no banco. Os dois têm que entrar em consenso para ou você pega de volta o dinheiro ou o proprietário fica com o dinheiro. O problema é se você tiver que pintar o apartamento, que aí pode ser que fique muito, muito caro. A mão de obra nesse tipo de serviço aqui é alarmante. Que é a maior diferença assim que eu vi de Portugal. Portugal, quando eu morei em Portugal, morei por 8 meses. Para alugar qualquer apartamento, além de ser caro, pelo salário que você recebe em Portugal, que é um salário médio de Portugal para uma profissional de TI, ele é entre 1.800 e 200 euros líquidos. Né? É muito difícil ultrapassar isso e é bem fácil ficar abaixo disso também. O Uhum. problema é que um aluguel, geralmente ele está ali entre 900 e 1.200 euros. E nem sempre bem localizado. E como tem um problema gigantesco no passado com relação a alguns brasileiros que alugaram alguns apartamentos mobiliados, passado um mês, 2 meses, limparam todo o apartamento, levaram máquina de lavar, televisão, cama, tudo, mudaram para outro lugar. E aí o proprietário fala assim, pô, tô 2 meses sem receber, deixa eu ir ver o que está acontecendo. Chega lá o apartamento limpo. Então hoje em Portugal é muito comum você pagar no mínimo 4 rendas, né, 4 aluguéis antecipados,
ou 6. Eu já vi lugares de cobrar 1 ano de antecipação. Cara, 1 ano de antecipação de aluguel é muito dinheiro, cara. Imagina, você quer mudar para um país, você de cara ter 12 mil euros. Sim, 12 mil euros dá o que hoje? 70 mil? a cotação de hoje está 70 batendo mil reais? 6,74, né? 7,2 mais ou menos do dólar turismo está batendo 7,2. Então, Ah, realmente E dá imagina, para. aí, 70, ainda tem 70 mais mil. uma, Pedro. Ainda tem mais uma. Tem muito proprietário que pede certidão negativa na justiça, seja brasileira, seja portuguesa. Sim, mas Tem uma amiga que foi embora de Lisboa por causa disso e carimbado lá pelo consulado brasileiro para ver a autenticidade da coisa. não, Até mas isso isso. aí eu não vejo como um empecilho. Porque, assim, cara, pelo lado do proprietário, é uma segurança para ele. Hum. Se tiver uma casa e você coloca uma pessoa, cara, você tem que saber quem que você está colocando. Isso eu não vejo como um ponto negativo. Eu vejo um ponto negativo se você estiver errado. Mas se Uhum, você tem um uhum. ponto negativo com a justiça, cara, quem está errado é você, não é a justiça, entende? Exatamente, Eu não exatamente. posso Mas é alugar para qualquer comum, pessoa. é comum. Sim, sim. Aqui, para você ter aluguel, internet, tudo, é muito simples. Basicamente, dentro da Europa, existe um negócio chamado Euroconsumers, né? Tem em Portugal, que é a Deco Proteste. Aqui na Bélgica são 2 empresas, né? Um do lado francês, outro do lado holandês, que é a Testa-Chá e a Testancoop. Tem na Itália, o nome é meio estranho, Autoconsumo, e tem na Espanha, que é o OCU. E é o mesmo que tem no Rio de Janeiro, a Proteste.org. Ela faz parte do grupo do Euroconsumers. No Rio de Janeiro. Não sei porque que faz parte, né? Porque Euroconsumers e Rio não tem muita relação. O que acontece? Aqui é muito fácil você ter várias concessionárias de prestação de serviço. De energia, gás, internet, tudo. E essa empresa, a Euroconsumers, ela faz uma avaliação de preço. Então, se você é afiliado da Euroconsumers, ela vai fazer uma avaliação de serviço, custo-benefício, e todos os anos, ou a cada 2 anos, não salvo engano, ela um pregão para diminuir o preço e aumentar a qualidade do serviço e tudo mais. O que ela faz? Se você está vinculado com eles e, por exemplo, a outra empresa está melhor, cara, ela já faz todo o processo para te migrar para outra empresa. O pessoal só vem e faz a instalação. Em alguns casos, o que é o problema da internet? Tem alguns amigos que acabaram de mudar para a Bélgica, não amigos, mas pessoas que trabalham na mesma empresa, e para a instalação da internet vai levar quase 1 mês, por exemplo. Então, assim, se você trabalha remoto, tenha cuidado. Porque, assim, além do que, os planos de telefonia móvel, geralmente eles não têm plano ilimitado de internet. Então, se você depender de internet para trabalhar, às vezes vai ficar limitado a 10 gigas, por exemplo. Tem algumas já que são liberadas, mas, assim, ela diminui a velocidade. E aí, se você vai fazer uma call, esquece. Interessante esses pontos aí. Aqui em Portugal também tem essas concessionárias. Eu não sei se elas fazem essa coisa de lutar, de fazer a análise de qual está melhor e ir atrás do cliente e oferecer para ele, olha, ela por si só, olha, essa aqui está um preço mais barato. Eu não sei se essas aqui fazem isso, porque eu acho que Não, não. elas fazem por O que conta. faz é a Deco. A Deco Proteste que faz esse processo. Se você é Até... afiliado, você paga lá 2 euros por mês para a Deco. Ah, entendi. A Deco ela é como se fosse um peixe urbano junto com um Reclame Aqui e um Procon ao mesmo tempo. Ela tem um grupo de advogados que ela vai te defender, você faz a reclamação para a Deco Proteste, se for no caso de Portugal, e ela vai lutar por seus direitos. Entendeu? Além disso, ela faz as análises. Por exemplo, era bem comum você falar assim, o produto XPTO. Qual que é a qualidade de serviço, a CLA, como é que ele está perante ao mercado. Então, você tem todas essas análises e ela te mostra qual que é a escolha Euroconsumers, a escolha da Deco, a escolha da Testa-Chá. Entendeu? E em alguns casos, por exemplo, a venda de vinho. Eles fazem aquele igual o peixe urbano, comprem atacado, quem busca adquirir vai pagar um preço bem menor do que o preço de mercado, por exemplo. Bom, o Pedro acabou cobrindo todos os pontos do item 3, né? Arrendamento, como é para tirar uma conta de água, luz, internet, valores de aluguel. Você acabou falando o valor do seu aluguel.
Que eu acho que é um Mas preço... o valor aqui, ele varia bastante, tá, o Wagner? Uhum. Depende muito da região que você quer morar em Bruxelas. Por Imagino. exemplo, hoje eu moro num bairro residencial. É um bairro mais afastado do centro, né? Basicamente, tem poucos restaurantes, poucos bares, o sistema de transporte é bom, é um lugar mais silencioso, por isso o valor do aluguel é mais alto. Por exemplo, Metrô ou se você VLT mora aí, mais no centrão, você Pedro? vai pagar mais barato. A Oi, logística, metrô ou VLT? É, cara, aqui tem tudo. Tem metrô, é. VLT e ônibus. Não, é na sua região. Não, isso eu sei. Mas na sua região, no seu bairro. Metrô ou VLT? Tem Tudo? tudo. Ah, joia. Então, realmente Perto vale a daqui de pena. casa, eu moro perto de Montgomery. Montgomery tem uma das melhores linhas de trem, ou de metro, e passa várias linhas de tram e ônibus para todos os lados. Então, assim, o sistema de transporte na Bélgica ele é sensacional. Você não precisa de carro para viver aqui. Você precisa de carro, às vezes, para você ir fazer uma compra de mês que você precisa de um É, porta-mala. Mas sim, aí, sim. já com as compras online, você já esquece isso também. Eu vi que no centro de Bruxelas, por exemplo, não tem, é como aqui, não tem um hipermercado super grande, né? Um Leclerc, Não, um eles são Carrefour, afastados. no subúrbio, igual aqui. Então, aproveitando, Márcio, como é que é aí esse processo de arrendamento de imóvel? Hoje você alugou um imóvel no seu nome, você divide apartamento. Sim, eu divido Como é que é a, essa burocracia aí? a mágica arte, né? A linda arte de dividir apartamento. Né? Cara, aqui funciona da seguinte forma, o Wagner. E esse apartamento que a gente mora aqui, ele é um alojamento social. Ele Uhum. foi financiado pelo governo para aluguel popular mesmo. Ele é de muito boa Interessante. qualidade e as empresas elas têm uma participação na construção. Tá? O valor do aluguel aqui, uma parte dele vai não só para a administradora do imóvel, vai também para o proprietário e também vai para a empresa que também financiou a obra. Até porque com esses valores, eles vão construir mais imóveis ainda, mais alojamentos sociais. O valor pode chegar até, no máximo, em torno de 30% do valor do seu salário para você alugar, como no Brasil. Diferente do Brasil, não tem um contrato mínimo de 2 anos e meio, como é no Brasil. Aqui você fica o tempo que você quiser. Tem vizinhos que chegam aqui, moram 3, 4 meses e vão embora. Detalhe, né? Você pega o apartamento no estado que está. Uhum. Se você quiser, você que pinta. O antigo morador ele pode deixar todos os móveis na casa. Se você quiser morar aqui, você vai ter que pegar e colocar tudo na lixeira. Se você não E quiser os móveis dele. exatamente, exatamente. Aqui é uma coisa sensacional, cara. O cara vai embora, metade dos móveis velhos dele, o cara larga na lixeira. Larga tudo na lixeira, né? E aqui, como o Pedro também falou, a mão de obra é cara. A gente pintou o apartamento durante o confinamento. Me descobri um talentosíssimo pintor. Sou Ó. um Van Gogh aqui aqui da pintura de casa. Cara, Pode largar até aí. você ir nas lojas, cara, de construção, não vou falar os nomes, né? Não vou Acho fazer melhor você merchan. pintar na Bélgica, que lá paga bem, hein? Serviço de Ó, mão de Pedro, obra ó, lá. qualquer coisa, só me chamar, ó. Eu a O garanto, pagamento boa aqui é em qualidade. churrasco. Tá valendo, tá valendo. Mas tem que ser com lefe vermelha, tá? Azul não, pelo amor de Deus. E então, aí, pô, chego nas lojas de construção, me sinto na Disneylândia, né? Então, é muito legal. Mas, assim, o que mais? Tem as taxas também. Eu pago aqui, né? Pra gente fica em torno de 800 euros, Uhum. né? Com vaga na garagem também, né? E internet, Mas, desculpa, gás, Márcio, luz. Fala. desculpa, você pagou 800 euros sozinho, cada um, você e seu amigo pagam Não, total. 400 cada um. 400 Ok, cada um. 400 cada um, ok. 400 cada um. Bom, para você fazer um contrato de aluguel, é interessante você ter um contrato CLT, Uhum. né? Que Contrato aqui de nós trabalho. chamamos de CDI, exatamente. Uhum. Né? Aí é melhor, né? Mas aí você fica o tempo que você quiser ficar. Você pode mudar, e até porque muitas regiões do primeiro círculo do Uhum. subúrbio de Paris, como a minha cidade, está passando por revitalização, até por conta dos Jogos Olímpicos, que eu nem sei em que pé tá, né? Uhum.
Mas tem especulação imobiliária, então existe essa flexibilidade. Aí, a partir do momento que você tem um contrato, você pode pedir para a água e a luz e a internet ser tudo no seu nome, né? Assim também como na Bélgica, você escolhe a concessionária. É uma coisa de doido, é uma coisa que eu não consigo entender, cara, né? Você vai lá e escolhe a concessionária É. que você quer. Aqui também em Portugal você escolhe a tua concessionária de energia e de energia, de água eu não sei se tem, mas de energia, de internet você faz. De Ah, energia mas eu acho que principalmente. isso é nível É um Europa. bagulho doido, não é? É um bagulho doido. Vocês não acham? No começo eu achei meio estranho mesmo, eu fiquei meio É, confuso. Tipo, tem uma empresa que produz energia e outra empresa que comercializa a energia produzida. E a empresa que comercializa são várias, tem várias empresas, empresa A, B, C e D, uma concorre com a outra, mas todas eles pegam a energia da mesma fonte. Com exceção da Iberdrola, que é uma empresa espanhola que produz um modo diferente e ela não tem concorrência com as que produzem energia do modo convencional. Eles estão sempre batendo aqui na minha porta, tentando me convencer a mudar. Só que uma vez eu sentei aqui com um cara, abri a planilha de Excel, calculamos tudo, no final das contas, não ia valer a pena para eu mudar, porque eu estaria economizando no final de 12 meses de contrato, eu só estaria economizando 3 euros, 2 euros. Falei, não vou mudar não, desculpa. E aí não valeu a pena para mim. Mas você falou um ponto da circunferência, a organização aí na França, e é muito interessante. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, o Márcio mora em Paris. Il habite Paris. Então, il mas habite. il habite Paris, habité no passado, il habite Paris. Il habite. É, Você misturou passé composé com présent. olha aí. Mas E tudo aí, mas bem, todo mundo eu fica também naquele faço meus glamour, não, erros. peraí, a galera, não, nossa, cara mora em Paris, mas, cara, fala pra gente assim, quando a gente pensa que alguém mora em Paris, a gente só pensa naquela parte histórica bonita, mas é dividido por zonas, tem as circunferências, e você mora em qual nível do centro histórico? Eu moro atrás da Catedral de Sacré-Cœur. Atrás da Catedral de Sacré-Cœur. Exatamente. Para quem quiser se localizar mais ou menos pelo cinema, vamos assim dizer, tem que assistir aquele filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eu moro na cidade que fica atrás desse bairro e dessa Ok. catedral. E Entendeu? tem transporte público para ir de boa para aquela região mais moderna lá onde você trabalha? Rapaz, tem. A minha linha do metrô, eu não tenho tanta sorte assim como o Pedro. O que acontece? Tem linha de trem, que é um pouco mais afastado de casa. Tem a minha linha 13, que é a linha que eu chamo de linha 13 do amor, né? Que é a linha mais sobrecarregada do metrô de Paris. Caramba. E aí está chegando agora a linha 14, que é uma linha automática, né? Estão criando outra linha? Sim, sim. E aí, com a especulação imobiliária, meus vizinhos mais pobres estão começando a ir embora. Eram famílias aqui que tinham garotadas, eu moro no térreo, né? Então era um inferno aqui de garotada jogando bola. 50 crianças hoje, rapaz, tem meia dúzia de gato pingado. Tá começando a ficar puxado. E essa linha automática do metrô chegando, eu levo em média 35 minutos para chegar no meu trabalho. 30 a 35 minutos, né? Rapaz, agora, quando a linha chegar, eu vou levar 20. E aí, com essa crise agora que a gente está, quem está indo embora de Paris está chegando para cá. Porque quem é que não quer chegar no centro de Paris ou no centro moderno, que é na La Défense, em 20 minutos? E aí o comércio todo vai mudar, e vai ter toda a especulação, vai ser um comércio mais caro, e já é caro aqui, entendeu? Fale, Pedro. Tem uma diferença de Paris para Bruxelas, é porque aqui a linha de metrô, de tram e de ônibus, ela nunca está lotada. Eu nunca peguei uma linha extremamente lotada aqui. Eu já andei no Eu metrô em não... Paris, e Paris é terror na terra. Sim. Explica E o que é assim, tram. Tram não é bom? tram é o VLT, veículo leve. É o veículo leve sob trilho. Porém, eu não peguei também VLT e metrô lotado em Bruxelas, né? Mas eu já peguei engarrafamento de VLT. Peguei tudo Sim. parado na hora do Cara, rush. teve um dia que o VLT saiu do trilho. Cara, parou a cidade. Parou a cidade. E é muito comum, assim, porque o VLT, ele disputa o espaço com os carros, né? Então, se você não estacionar o seu carro direitinho, colado na calçada, você perde retrovisor, você perde um para-choque, alguma coisa assim.
Tá, mas desculpa te Mas interromper. tem uma coisa que eu queria falar que é diferente aqui, mas eu acredito que em Portugal seja a mesma coisa. Os pacotes de energia e de água, você fecha um montante, um pacote, eu vou usar, sei lá, não sei a quantidade, 3.000 quilowatts por mês. No final de um ano de contrato, se você usou 2.500, aqueles 500 a mais que você pagou todos os meses, você é restituído. Sim. Se você usou mais de 3.000, você paga no final. E aí é Aqui também. malandragem. E aí é malandragem. Aqui Aí também. algumas concessionárias dizem que elas estão te dando um mês de bônus, mas na verdade não é. É que na verdade você encomendou um pacote que estava entre o mínimo, olha, o mínimo vai ser muito pouco para o que você tem em casa, em termos de eletrodoméstico, em termos de uso. E o máximo, aí você encomenda ali uma variável ali no meio ali, e aí no final ele fala, vamos te dar um mês grátis. Não, não é um mês grátis, na verdade, é aquilo que você deixou de usar. Você pagou e não deixou de usar, o excedente. Tá sobrando energia, digamos assim. Mas, pode falar. Pode falar. Eu ia perguntar Uma coisa Eu ia perguntar pro Márcio, em relação a. Ele falou na parte do aluguel do apartamento, mas em relação a assim, você tem uma conta de luz, uma conta de energia no teu nome, fica exatamente no teu nome, e isso te facilita em alguma coisa, em termos de documentação, você tem que ter, porque aqui em Portugal você tem que ter essas coisas, o contrato de aluguel no teu nome, alguma conta no seu nome, para poder facilitar em todo o processo de imigração, financiamento de algum imóvel no futuro, de qualquer coisa que você Sim. vai pagar. Aqui, se você divide apartamento, o nome na conta vem no nome das pessoas, seja do Das duas aluguel, da conta de pessoas. luz, Olha que etc. interessante. Exatamente. Às vezes, quando o OFI vem me entrevistar anualmente para saber como está a minha integração, como as coisas se passam aqui, eles ficam chocados, porque a maioria das pessoas moram com 10, 15 pessoas num lugar pequenininho e não recebem os entrevistadores na casa deles, entendeu? Porque tem 10, 15 pessoas. E essas pessoas vivem literalmente ilegalmente, porque não pode ser assim, entendeu? Completando, antes que eu me esqueça também, Pedro falou e me fez lembrar, aqui você também é obrigatório ter um seguro residencial. Também é. Não Interessante. custa os olhos da cara, não é muito caro. Tem que ter. Geralmente costuma ser mais caro para as pessoas que moram na beira dos rios, porque o volume de chuvas tem aumentado aqui e os rios transbordam. Tivemos uma tragédia aí recentemente no mês passado, foi horrível. As pessoas perderam as casas, mas estão todas seguradas. Mas toma tempo também, entendeu? Mas é permitido ter nome de duas pessoas, conta de luz, gás, aquecimento, aluguel. Então fica flexível. Como aqui nós não vivemos tanto do crédito como no Brasil, geralmente eu uso mais o comprovante de residência para contrato de trabalho. Só Entendi. isso. Bom, e agora a gente vai voar, sair da França e vamos voar lá para o Canadá, onde está o Petros. Petros, me fala aí, você ainda está morando no mesmo imóvel que você alugou quando você chegou no Canadá? Como foi esse processo? Você também teve ajuda da empresa? Como é que é o processo de alugar um imóvel aí no Canadá? É fácil? O processo de alugar um apartamento no Canadá é simples, assim, absurdamente simples. Você resolve tudo em uma tarde. É papelada assinada entre você e o administrador ou o dono do apartamento. É papel, literalmente. Tá? Tem o formulário padrão do governo, que o governo te fornece lá, que são as leis mínimas lá para você atender. Você assinou os dois, tá resolvido. Tem que carimbar no alugar cartório, reconhecer não, tem que fazer cartório, nada. Isso nada. que eu acho Assinou, tá resolvido. interessante. Assinou, tá resolvido. Você botou seu nomezinho lá, entendeu? Porque aí é o seguinte, se você falar que não fez, aí é caso de polícia pro dono do apartamento, entendeu? E para você, no caso, se você fez e tá falando que não fez, você tem um problema. Então, literalmente só entre as duas partes. Agora, o problema é que no Canadá você tem as leis por estado, né? Uhum. Então, assim, eu tô falando da província de British Columbia, que é do outro lado. Em Toronto, pelo que eu li, é a mesma coisa. As diferenças são só as multas, os depósitos de segurança que eles chamam, né? Que em British Columbia é metade de um aluguel, de uma mensalidade. E em Toronto é um mês inteiro. Então, assim... Barato. Pois isso aqui é bem tranquilo nesse sentido. Até porque tem o seguinte, o cara te despede em 2 semanas, tá? 2 semanas você não pagou, ele entra na justiça, no dia seguinte ele tá lá para te tirar do apartamento. É muito rápido,
Então, assim, ele literalmente, ao mesmo tempo que é muito simples de você alugar, é muito simples dele te tirar também. Então, aí tem um balanço de poder. Pode falar, Mas tem só uma coisa, Petros, eu acredito que aí seja igual aqui. A justiça aqui também é rápida para confiscar seus bens, mas no inverno ninguém pode ser despejado. Aqui não tem Acredito que aí também não. Aqui não. Vai pra neve. Vou te mandar pro abrigo, vai pra neve. Se você quiser investir em imóveis aqui na França, é um prejuízo, porque o cara vai te dar calote, mas no inverno ele não pode ir para a rua. Aí é que tá. Eu acredito que aí, como o inverno é muito mais rigoroso, eu acredito que seja assim também. Eu não sei não, viu? Eu não cheguei a ler especificamente sobre isso, mas aqui o pessoal costuma ser bem malvado, viu? Então, assim... E uma outra pergunta também, Petros. Todo mundo fala no Canadá, eu já vi vários vídeos também no YouTube, falando da área em comum, a área de serviço em comum para fazer lavanderia nos prédios mais antigos. Os mais modernos, cada um já tem seu espaço de lavanderia, né? E o pessoal reclama muito do espaço comum de lavanderia, que tem aquela pulga que dá muito em colchão, bed bug. Que te pica, que te dá alergia, você para em um hospital. É o seu caso assim? Vamos lá. Já respondendo ao Wagner, falando disso aí também. O primeiro apartamento que eu vim morar aqui era um apartamento como se fosse... ele é do governo, pertence ao governo, né? E o governo entrega para uma administradora, a administradora controla tudo. Então, tudo é com a administradora. Eles já estão acabando, tem uns 10 anos, eles estão privatizando, eles vendem a área, expulsam as pessoas, literalmente é assim. Por isso que eu tô falando, que aqui tipo, também. O pessoal fala muito disso. O Canadá é bonzinho. Cara, é selvagem nesse sentido. Tanto o mercado em si, quanto esse tipo de coisa. É selvagem. O governo não tem pena nenhuma. Então, assim, o cara vai lá, o cara chega lá e fala, cara, você tem X dias pra sair, é isso. Só que normalmente eles dão, tipo, 6 meses pra você sair quando é esse tipo de situação. Enfim, eu morava num apartamento desse. Então, é como se fosse uma comunidade. Então, era um apartamento de 2 quartos, de 80 metros quadrados. Para 3 pessoas, 80 metros quadrados é super ok. E, exatamente, não tinha uma lavadora, eu tinha que lavar dentro, fora. Então, assim, final de semana, se você ver, tem até foto minha no Facebook com um saco de cesto de roupa. Por quê? Porque eu ia para lá com minha filha e a gente ficava brincando. Então, eu ficava arrumando ideia com ela para distrair a criança, né? Então, eu ia lá lavar, eu gastava tipo 2, 3 horas de final de semana lavando roupa. Porque minha esposa ia separando, no final de semana eu falava, toma aqui, vai lá agora para fazer a tua parte. Eu ia lá lavar roupa. Então, exatamente o que você falou, você tem que tomar alguns cuidados. Então, assim, tem os filtros, tem algumas coisas que você tem que se preocupar. Então, eu chegava lá, eu olhava a primeira condição da máquina. Realmente acontece. Porque nesses prédios, assim, cara, mora todo mundo, entendeu? Se o cara tem crédito decente no mercado, o cara consegue morar e, assim... É complicado, enfim. Tem gente que não tem uma higiene tão recatada. Tem algumas culturas que são diferentes. A gente toma banho todo dia. A gente é exceção. Desculpa, a gente é exceção, entendeu? Pelo que eu percebo, a minha experiência de vida, sim. a gente é exceção. A gente é bem limpinho. Sim. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, você tem que tomar alguns... Então, esse foi o primeiro apartamento que eu morei. Depois, eu me mudei para uma townhouse, que é como se fosse aquelas casas geminadas, né? É geminada, que é uma igualzinha a outra. Não é geminada, não. É geminada, né? Que é uma do ladinho da outra. Que é tipo a metade de uma casa. E eu morava... Era um pouco maior, ela tinha mais ou menos 110 metros quadrados. E eram 3 andares. Um andar de entrada onde você deixa os casacos, porque aqui tem esse tipo de... Você precisa desse tipo de coisa, né? Tem o armário de chegada que você coloca os casacos. Onde você bota as botas, os tênis também. E subindo mais... você tinha o primeiro andar que era uma área de sala, cozinha, esse tipo de coisa. E o terceiro andar, aí que é interessante, porque aí você tem os quartos e a lavadora e espaço para lavar roupa nesse andar. Por quê? Porque normalmente você não vai descer lá para o primeiro andar para lavar roupa para voltar para o terceiro. É mais inteligente que você fique no terceiro. Mas aí depois disso, eu vim morar numa outra casa um pouco maior. Essa casa que eu moro agora tem mais ou menos 180 metros quadrados. É uma casa bem legal, só que aqui fica no primeiro andar, no basement, a lava-roupa. Por quê? Porque é mais antiga. Então, assim, as casas mais novas já vêm no último andar, as casas mais antigas continuam no primeiro.
Então, não, eu não moro no primeiro apartamento que eu cheguei, já contei, é o terceiro apartamento que eu tô morando. Eu acho que é isso. Contas de água, luz no seu nome também. Também, aqui você nem precisa, o anterior nem precisa tirar, tá? Você vai lá e fala que você é o novo proprietário a partir de tal data. Você agenda. Quando você faz esse agendamento, automaticamente, a partir daquele dia, o anterior é cancelado. Ele já notifica o cara que ele vai ser cancelado e você vai assumir a partir daquela data ali. Entendeu? E então, o valor você do coloca aluguel? É aí que tá. O valor do aluguel, eu peguei aqui alguns números, tá? Então, assim, eu peguei Toronto e Vancouver só, tá? Só que eu peguei uma diferença. Por quê? Toronto, eu peguei cidade de Toronto. Vancouver, eu peguei Vancouver é minha cidade, a cidade que eu moro. Eu moro em Burnaby, que é cidade vizinha. Metro Vancouver é uma área maior. Tanto quanto Greater Toronto, que é a área exatamente maior de Toronto também. Então, assim, em Toronto, um apartamento de um quarto sai a $1.967 em média. Em Vancouver, 1.941. Em Burnaby, que é mais ou menos 20 minutos de Vancouver, 1.689. Dois quartos, em Toronto, 2.569. Em Vancouver, 2.712. Em Burnaby, 2.200. Então, assim, você vê que quanto mais distante você vai ficando da cidade, mais você paga, menos você paga no caso, né? Tá. Esses valores são mensais, né, Petros? São mensais, são Ok. mensais. E é aquela história, seguro aqui na província onde eu moro, você tem que pegar metade disso aqui, quando você vai alugar, você vai ter que pagar de entrada. Então, assim, é metade mais um mês da primeira vez. E depois vai indo sequencial aí mês a mês. Entendi. Uma coisa que eu estranho muito aqui é que os landlords usam muito cheque. Jura? Então, assim, é estranho isso. Eu só uso cheque para isso. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho cheque só para isso. Só para isso. Isso é muito estranho. Mas só tem... Só fazendo um aditivo aí na parte que nós somos exceção no mundo em termos de banho, sim, nós somos exceção no mundo. Eu ouço isso de diversas, através de diversas interações com pessoas de outros países e pessoas que moram em outros países. Relativamente ao Canadá, eu tive contato com uma pessoa que eu conheci lá em Curitiba, que ela fez um intercâmbio no Canadá e ficou hospedada em casa de família, né? Host family, né? E ela reclamou ela falou que a primeira, ela teve que trocar de casa porque a primeira senhoria onde é que ela ficava na casa, a primeira família, era uma mulher, uma senhora, e ela reclamava que ela tomava muito banho. E ela falou, eu só tomava 2 banhos, eu tomava um banho de manhã e um banho à noite. E aí a senhorinha falou que ela tomava muito banho. E aí ela começou a reclamar disso, ela teve que pedir para a escola de intercâmbio, que ela fez o pacotão, aquele pacotão que as escolas oferecem, né? Para a escola arrumar uma outra casa de outra família para ela poder se hospedar. E aí, essa outra família era um pouco mais viajada, tinha esse conhecimento da cultura e tal, e conseguiu se ajustar ali com ela. Mas a primeira, ela praticamente não deu certo porque ela tomava muito banho. E era só 2 banhos. Olha só que coisa, hein, cara. Mas, Petros, vamos aproveitar que você citou aí os valores de aluguéis, Só uma imóveis. coisinha, eu citei os números de aluguéis, só para falar, eu peguei esses dados aqui do site rental.ca. Tá? Pô, passa o link pra gente botar, passa o link pra gente colocar de link aqui nos comentários, no descritivo do podcast. Beleza. E em relação ao custo de vida aí, cara, você acha que o teu salário, tipo, eu ouço alguns podcasts, principalmente o Carreira Sem Fronteiras, o que eu ouço desse tempo todo, de um ano, digamos assim, ouvindo todos os episódios, tem um quadro que eles sempre perguntam, vamos falar de dinheiro. Você vai ficar rico? Você está rico? Você está ganhando tanto dinheiro? Tá vivendo bem? E aí o que eu ouço de todo mundo, que eu pude entender na média geral, é que não existe um lugar, para você que está nos ouvindo agora, não existe um país mais que você vai mudar para aquele país, você vai trabalhar lá e ficar rico trabalhando. Não é bem assim, não existe mais isso. Todo lugar que você vai morar, você vai ganhar um salário de acordo com o lugar onde você vai morar. E isso que eu percebi ouvindo de todos esses episódios. Mas existem lugares que você vai viver melhor, que vai sobrar mais do teu salário, que você vai ter poder aquisitivo maior. E outra coisa que eu reparei também é que, independente do lugar onde você vai morar, com exceção do Pedro, né, que a empresa paga tudo para ele, a maior parte do seu gasto, do seu salário, vai ser com moradia.
tipo, 30% a 40% vai ser com moradia. Aqui em Portugal tem lugares que chega a 40% a 50%. E aí eu te pergunto, Petros, aproveitando já nessa parte do custo de vida, como é que você se sente em relação a isso? Você acha que o custo de vida vale a pena? Você acha que dá para sobrar o dinheiro, dá para poupar uns 30% da renda? Vamos lá. Eu vou tomar aqui como exemplo. Quanto da sua renda casal... somada, exatamente, quanto da sua renda somada de casal vai para moradia e quanto vocês conseguem guardar? Dá mais ou menos 30% para mim. Mas sim, eu me dei ao luxo de morar num lugar maior. 30% para moradia. Isso. Okay. Eu agora, por exemplo, tô no meu basement, que eu uso como escritório. Basement. É o meu porão. Uso como escritório. Cara, olha os servidores que ele tem atrás só para acessar o Twitter. Só. Pra você ver, pra você ter noção do tamanho. Assim, um salário mínimo no Canadá, aqui é por província também. Okay. Em British Columbia, é R$14,60 por hora. Dá 2.336 por mês. Você vai pagar uma marginal rate aqui de 15,9% de imposto de renda. Então, você vai pagar mais ou menos 230, $450. Vai sobrar mais ou menos $1.950 para você. Tá? De um salário mínimo. Uhum. Tá? Eu estou falando só de imposto de imposto de renda no salário. Se for um casal, a gente está falando de $3.900, tá? Então, assim, se eu sou um casal e eu moro num apartamento de um quarto, eu vou pagar, usando como média aqui também, eu tô falando, vou botar o melhor dos casos que a gente citou aqui, que foi Burnaby, a 1.689, ainda vai te sobrar $2.300, tá? A comida aqui não é barata. Eu gasto mais ou menos, em média, $400 por mês com internet, celular, conta de gás, conta de luz, tudo isso. Dá mais ou menos $400 na minha casa. Mas eu tenho uma casa maior, tenho uma filha adolescente, então assim, eu pago 2 contas de celular, da minha esposa e da minha filha. A minha eu não pago porque a empresa paga, mas eu estou contando como 2 celulares aqui. Então assim, provavelmente essa conta para o casal vai ser menor. Eu acho que um casal, eu estou falando no pior dos cenários, que são 2 pessoas que trabalhando, recebendo os 2 o salário mínimo, tá? Então, assim, estou contando isso. Vai sobrar ainda aí mais da metade do salário da pessoa. Vai sobrar para... Eu acho que vive-se apertado, tá? Eu acho que vive-se apertado. Mas você consegue viver dignamente. Entendeu? Então, assim, se o cara resolver, por exemplo, cara, sei lá, eu vou trabalhar todo dia de noite 2 horas a mais para conseguir ter uma vida um pouco melhor e ter um carro, por exemplo. E eu vou pagar e eu vou trabalhar fazendo delivery de comida. Tá? E esse cara, sei lá, ele fizer $20 a hora, tá? Que pro delivery é ok para fazer, vai dar aí, sei lá, 10 dias, vai dar $200, $400 a mais, se ele trabalhar 10 dias no mês. Então, assim, você tem que pensar o que você quer também, onde é que você quer ficar. E não é para sempre que você vai ficar nessa situação, entendo que é a situação temporária de salário mínimo. Aqui, normalmente, as mudanças de cargo não demoram tanto, principalmente quando você está numa empresa assim, uma empresa pequena, como tem muita rotatividade. Falando de poder de compra, eu peguei o índice do Big Mac, aquele Big Mac Index. Não sei se vocês conhecem esse índice, é um índice muito interessante que faz média do mundo inteiro. No Canadá, custa $5,08, tá? Isso é referente a julho de 2020. Nos Estados Unidos, 5,17. No Brasil, 3,91. Então, assim, no Canadá, teoricamente, tá? Você tem o poder de compra um pouco menor que dos Estados Unidos, mas bem maior que do Brasil. Eu peguei aqui também as médias salariais do Glassdoor. Um software developer ganha em média aqui $78 mil por ano. E um DevOps engineer ganha $83 mil por ano. Assim, eu acho que... Eu não sei se vocês querem saber mais alguma coisa. Se for os dados que eu peguei aqui inicialmente, já falei pra caramba. Vocês querem perguntar alguma coisa? Galera, você que quer saber como é que é a vida lá no Canadá, deixa aí no comentário aquilo que você gostaria que o Petros falasse no nosso próximo encontro. Quanto ele paga, quanto é que ele ganha, quanto é que ele paga de imposto, quanto se tem restituição de imposto de renda. Você quer saber mais detalhes? Comenta aí, deixa seu comentário. Isso não, cara. E aí ele vai responder. Só uma questão. O dólar que você estava falando é o dólar canadense. Canadá? Não. Mas a média é em dólar americano.
Ah, você estava falando da Média Endurance Mechanical. Beleza. E agora... Não tem como, Wagner, falar sobre o salário do Petros, porque eu acho que no comentário do YouTube ele tem limite de caracteres. Ó. Nossa senhora! Eu imagino. Agora vamos voar lá para Paris, que é a cidade mais cara, que pelo menos para mim aqui nas minhas médias, né? Eu também acho. A cidade mais cara, eu acho que é Paris, cara. Assim, eu lembro que eu paguei, teve uma época que quando eu fui a Paris, eu fiz tudo andando, né? Todos os dias, acordava às 7 horas da manhã, tomava café na padaria mesmo, porque não tinha café da manhã no hotel, mas era um pouco mais tarde, começava às 9 e também era um pouco caro, né? Eu peguei acordava cedo, ia lá na padaria e padariazinha local e tomava café lá. E aí eu dei paguei mole. 5 euros num café no Charles de Gaulle. Cara, eu paguei 3,50 € em uma garrafinha de água. Eu acho isso um absurdo. Você paga esse valor num café no aeroporto no Brasil, amigo. Cara, você tá falando de Charles de Gaulle, o maior aeroporto do mundo. Um dos maiores, né? Você vai pagar caro num café, amigo. Desculpa. Se você for num Starbucks, você vai pagar esse preço. No aeroporto as coisas são caras, mas assim, eu pagar num camelô de rua, num comerciante de rua, pagar 3,50 de água. Eu lembro que eu saí de Paris e vim direto para Porto, né? E aí eu fui comprar a mesma água, da mesma marca, e era, sei lá, 20 centos aqui no Porto. Eu tomei um susto, fiquei, 20? Só isso mesmo? Ele não, é que eu tava em Paris, acabei de pagar 3,50. Mas é porque eu vacilei, né? Eu podia ter entrado no mercado, né? Isso é aquele cara da praia lá, ó. Não sei se você conhece o Negão da BL falando, pra gringa é mais caro mesmo. Ah, tá ligado? Pode ser, eu conheço essa aí, eu já assisti esse vídeo. E isso é um absurdo, mas é porque eu também vacilei, o Márcio. Eu podia ter entrado no mercado e comprado água no mercado, que é muito mais barato, né? Me fala aí, Márcio, em relação ao seu custo de vida em termos de salários, para onde vai a maior parte do seu salário em termos? Vai para moradia? É uma realidade isso que eu falei em relação a métrica que eu tenho é que 20 a 30% do salário de todo mundo vai para a moradia. Não chega a ser 30% da moradia, que eu divido com uma pessoa, mas é a maior parte sim. Depois vem a alimentação, mas a alimentação, ok, mas desde a crise a gente sentiu a inflação aí com comida muito forte. Uhum. A gente gasta aqui em torno de supermercado, antes da pandemia, né? A gente gastava em torno de 80 €, mas colocando vinho, colocando comida legal, carne vermelha, 80 €. Agora a gente já está gastando em torno de 115, 120 às vezes, né? Já colocando também hortifruti aí. E o meu resto vai para as economias, porque um dia eu sonho em ser rico, né? Mas assim, eu economizo bastante, né? Eu não sou pão duro, né? Mas, por exemplo, agora, por causa do layoff, eu vou ao Brasil. Vou ficar um mês no Chômage Technique, no layoff, vou poder ir ao Brasil. Eu não deixo de curtir a vida também, né? E então, aí eu economizo bastante. Por exemplo, aqui na França é legal porque tem muito supermercado de estocagem. Muito. O que seria esse supermercado de estocagem? Explica pra galera aí. Então, por exemplo, móveis, roupas, eletroeletrônicos, produtos de decoração, até mesmo comida, porque o francês ele tem o hábito de estocar comida. E aí tem um certo período de validade, por exemplo, tem coisas com 2 meses de validade que no supermercado o francês não quer comprar. Então ele vai para a destocagem. Você compra com até 80% de desconto. Carne, quando está perto da validade bater em carne, nos supermercados, todos os supermercados, tem um balcão de liquidação de carne. A gente compra. Não tem problema nenhum, porque carne vermelha aqui é cara, né? Carne de boi é cara. Então a gente economiza, mas de uma maneira bacana. Por exemplo, roupa, tem muito loja de certas grifes aqui que tem a loja de estocagem. E assim, como eu sou muito classicão, gosto mais de cores do que certas estampas, eu vou lá e compro. Com 50%, 80% mais barato.
entende? Mas também não sou assim tão usura. Tem coisas da moda que eu compro. E uma coisa muito bacana aqui são as liquidações, que são no meses de agosto e de fevereiro. É um momento que eu compro eletrônicos também. Tem descontos assim incríveis, entre 50% e 70%, entende? Então dá para você economizar, é bem bacana. Agora, é o lado bom da coisa, você viver numa cidade que tem um custo de vida alto. Eu também não achei Bruxelas baratinho não, viu, Pedro? Não achei Bruxelas baratinho não, mesmo padrão de Paris. Só... Aí você indo para viajar para outras cidades de férias assim, aí vale leste europeu, Europa Latina, sai muito em conta para gente, muito em conta. Márcio, antes de a gente pular lá para a Bélgica, você falou sobre o layoff. Você poderia explicar rapidamente, de forma resumida, o que seria o layoff? O governo paga uma parte, a empresa continua pagando ou não? Exatamente. Consigo explicar de maneira resumida, porque eu já expliquei isso 1 milhão de vezes para todo mundo, amigos e parentes. Então, quando um trabalhador ele passa por eventos externos ou internos que impossibilitam ele de trabalhar, como é o caso da situação atual que estamos passando, o que acontece? E a empresa não quer te demitir, e ela no momento até por razões financeiras não pode te demitir, porque tem todo um planning anual, né? Os franceses são muito planejadores nesse aspecto, né? Você entra no chamado chômage technique, que em Portugal é chamado de layoff. Você ganha uma certa quantidade do seu salário, não 100%. Isso depende de cada categoria de trabalho, né? Por exemplo, na informática fica em 77%, mas uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela recebe 85% líquido do seu salário de antes. Ela recebe menos, mas recebe. E a empresa é que paga, né? E depois ela deduz do imposto de renda. Como aqui a carga tributária ela é muito alta, então ela paga depois quando declarar os impostos. Porque quando a empresa ela tem uma sede, ela paga 2 IPTUs. Isso eu esqueci de falar naquela hora. Se você é proprietário de um apartamento, tem o IPTU que é mais barato. Agora, se você é proprietário, aí você paga um segundo IPTU, que é bem salgado. Vou falar para você que é bem salgado. E aí que segura. As empresas pagam o layoff, o chômage technique, e conseguem deduzir mais à frente. E até que as coisas normalizem, né? Você espera, você fica em casa, você pode ter uma outra atividade que não seja a sua atividade. Por exemplo, se eu quiser ir para o interior e colher uva, trabalhando na agricultura, eu posso. O que eu não posso é ir para outra empresa de informática, entendeu? Mas posso colher uva, posso fazer qualquer coisa fora da área de informática, até normalizar. E o seguro-desemprego? Como é que funciona essa parte do seguro-desemprego aí? Cara, eu ainda não passei pelo seguro-desemprego. Graças a Deus. Eu tenho direito já, né? Porque eu já trabalho aqui há 2 anos, mas o tempo tem um cálculo, assim como no Brasil, tem uma equivalência, né? Mas o período máximo são de 2 anos de seguro-desemprego e também 85% do seu salário. São 2 anos recebendo 85% do seu salário? Exatamente. 2 anos recebendo 85% do salário. Cara, 2 anos. Isso é muito bom. Porque imagina, o cara com 2 anos recebendo 85% do salário, que é um salário de TI, de custo superior, que é o salário do Márcio, ele consegue ficar lá do Brasil recebendo, correto? Ou não? Não. Ele tem que vir aqui, ele tem que voltar cá. A coisa está mudando, a coisa está ficando mais apertada, porque o governo do Macron já está começando a sentir maldade nisso, né? E agora você tem que ir até o Ministério do Trabalho, participar de eventos, participar de workshops. E esses workshops são muito bacanas, são muito legais. Eu participei de um workshop que eu tive que ir 4 vezes lá no escritório, mas eu recebi todas as orientações e foi muito legal e me ajudou muito nas entrevistas por telefone também. Me deu um caminho, uma direção. E o Ministério do Trabalho aqui faz coisas muito bacanas. Por exemplo, pagam formação para você. Se você não tiver dinheiro até mesmo para pegar um transporte público,
para uma entrevista, o governo até te dá, mas você tem que provar com o seu extrato bancário que você não tem dinheiro, você tem que levar a sua conta de gás, luz, aluguel, você provar que realmente você não tem dinheiro, né? Chegar lá e, quero 3 euros para pegar o metrô. Não, não é assim. Você tem que provar que realmente você não tem dinheiro. Entendeu? Entendi. Bom, vamos lá para Bélgica, que também não é barato, né? Bruxelas não é uma cidade barata. Você concorda, Pedro? Cara, não é uma cidade barata. Estava fazendo umas análises aqui no Nubel, um site que ele faz comparação de custo de vida. Aí, comparado com Paris, é uma cidade que é 16,7% mais barata do que Paris, né? Porém, o poder de compra em Bruxelas ele é 23% maior do que em Paris. Então, assim, o salário aqui ele não é um salário baixo. A média salarial aqui é de 2.000 euros líquidos. O salário mínimo aqui Mas é de 1.500 euros. desculpa, essa média salarial que você está fazendo com comparação à média salarial de TI ou de geral? Ok. Total, geral. A média salarial aqui de um DevOps, que é a minha área, por exemplo, está em torno de 3.000 euros. Líquidos? Não, líquidos. Ok. Tá. Só que assim, é 3.000 líquido e acabou, né? Sem os benefícios e tudo mais. 3.000 líquidos, o que um DevOps lá ganha é o que um gerente de projetos ganha aqui em Portugal. Sim, mas DevOps aqui é melhor, né, cara? Sim. Não, zoeira. Mas assim, o custo de vida na Bélgica, por exemplo, uma das coisas que mais aperta no bolso, que geralmente é o aluguel. E o aluguel ele aqui é muito comparado com o valor de Lisboa. Só que o salário aqui, geralmente, ele é 2 vezes, 3 vezes o salário de Lisboa, por exemplo. Então, assim, acaba que você tem um custo maior. Se você vai no restaurante aqui, você gasta praticamente o dobro do que você gastaria em Lisboa. Porém, se você é igual você faz em Lisboa, se você cozinha em casa, faz tudo, o seu custo vai diminuir muito, né? O custo de supermercado aqui, de acordo com as minhas análises aqui, ele é de 20%, no máximo 30% mais alto do que em Portugal, de quando eu morava em Portugal. Basicamente, assim, não sobe tanto. Você vai comprar um vinho aqui, um vinho bacana, igual você comprava em Portugal, pagava 7 euros em Portugal, aqui eu pago 8. Só que eu ganho, o salário aqui é o dobro do que eu ganhava em Portugal. Dobro, quase triplo. Então, assim, não faz muita diferença no final. Você consegue salvar um pouco de dinheiro no final do mês. Né? Se você tiver uma vida tranquila, sem grandes investimentos, é tranquilo. Uma vantagem daqui são as viagens. O preço das passagens para você viajar de Bruxelas para qualquer parte da Europa é muito vantajoso. Cara. Você vai daqui para Viena, por exemplo, 20 euros. Além de estar próximo de Paris, próximo de Amsterdã, você pega um trem que você consegue chegar em Londres, Frankfurt. Então, assim, é um lugar maravilhoso. E o custo de vida aqui, assim, não é tão... Ele é mais barato do que Paris. E é bem tranquilo de você ter uma vida tranquila aqui. É bem comum você ver as pessoas trabalhando em vários horários, em várias áreas fora da TI, né, e tendo uma qualidade de vida decente. Né? Dificilmente você vê isso fora daqui. Eu não vejo muito isso fora daqui. Aqui você vê uma pessoa trabalhando, servindo num restaurante, tendo uma qualidade de vida ok. E aqui existe um respeito pela vida pessoal da pessoa. Então, por exemplo, cara, eu trabalho até às 6 horas da tarde. Eu não recebo ligação às 6h05. Você podia ver isso? Não, vai deixar para outro dia, para outra semana, porque ele vai te respeitar o seu horário. Trabalhando aqui, eu trabalho aqui desde janeiro. Cara, eu recebi uma ligação fora do horário comercial. Então, assim, é uma coisa bem diferente. Aqui deu 6 horas, cara. Aquela bombinha de fumaça do Karate Kid e vai embora, velho. Vai embora, vai curtir tua vida. Até porque os supermercados aqui é diferente de todos os outros locais. Aqui fecha às 8 horas da noite. Shopping center fecha 8 horas da noite. Domingo funciona só um final de semana por mês. Geralmente é o primeiro.
Shopping center fecha às 8 horas da noite também, então é bem complexo. É um lugar muito bom para viver e para juntar um dinheiro. Acho que é isso. Já sabe, né? Quando passar esse período da pandemia, sabe que a gente estará mais rico, né? Então, mas beleza, eu não vou render nesse assunto. Galera, esse foi o nosso bate-papo de hoje, falando sobre um pouco do processo de adaptação desses 3 amigos, um em Paris, o outro em Vancouver, o outro em Bruxelas. E eu aqui em Lisboa. Quem quiser saber um pouquinho mais de detalhes, comenta aí, compartilha, interage com a gente está aqui para isso, a gente não se importa de responder você no comentário. E muito obrigado, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa teu like e de alguma forma nos dê algum retorno se isso serviu para você. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.